Estudante morre baleado ao defender a mãe de um assalto no Rio. Que menino tão bom. Polícia descobre que mulher desaparecida há 2 semanas foi morta por tribunal do tráfico. Preso suspeito de participar do assassinato de 2 chefes de facção criminosa em uma reserva indígena no Ceará. Chefité estava foragido desde o ano passado e o nome dele chegou a ser incluído na lista de procurados pela Interpol. Investigadores descartam hipótese de atentado contra a deputada Marta Rocha. O ator Caio Junqueira sofre acidente no Rio e é internado em estado grave. Homem-bomba se explode em frente a restaurante e deixa 16 mortos na Síria. João de Deus vira réu pela 2ª vez. 1 mês depois da prisão do médium, Abadiânia sente os reflexos das denúncias de abuso sexual. O movimento baixou algo em torno de 50%. O Ministério do Meio Ambiente suspende contratos com ONGs por 3 meses. Em primeiro encontro com o presidente da Argentina, Jair Bolsonaro defende o Mercosul mais enxuto. Depois do novo decreto, a procura por armas aumenta até 4 vezes em lojas de São Paulo. Cientistas alertam que a temperatura dos oceanos é a mais alta dos últimos 60 anos. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. O motorista na contramão atropelou e arrastou um vigilante em uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo. O homem fugiu sem prestar socorro. A vítima está internada com várias fraturas. A seguir, polícia investiga cardiologista suspeito de abusar sexualmente de pacientes no interior de São Paulo. O ministro do Turismo diz que pretende dispensar a necessidade de visto para turistas dos Estados Unidos e de mais 3 países. Voltamos já já. De noite. A violência no Rio de Janeiro tirou a vida agora de um estudante de 22 anos. Ele tentou defender a mãe durante um assalto e foi atingido por 2 tiros. No Instituto Médico. A Polícia Militar do Estado do Rio diz que tem reforçado o patrulhamento na região de Guaratiba com mais homens e mais viaturas. No litoral de São Paulo, um suspeito de participar do assassinato de 2 chefes de uma organização criminosa em fevereiro do ano passado, numa emboscada no Ceará. O governo do Ceará prorrogou para sexta-feira o prazo para que policiais militares da reserva se apresentem para ajudar no combate à onda de violência no estado. Os 1.200 policiais... Esta quarta-feira em São Paulo, o corpo da jovem de 20 anos morta por integrantes de uma facção criminosa. Raquel teria sido condenada numa espécie de tribunal do crime. Ela estava desaparecida desde a noite de Réveillon. Foram 15. A polícia do Rio concluiu que a deputada estadual Marta Rocha foi vítima de uma tentativa de assalto e não de um atentado. Há 3 dias, o carro dela foi atingido por vários de disparos. morte por milicianos. A polícia investiga o caso. O ator Caio Junqueira sofreu um acidente de carro no Rio de Janeiro e foi internado em estado grave. Manifestantes protestam contra o aumento do valor das passagens do transporte público na região central de São Paulo. Vamos a outras notícias pelo Brasil. Com o presidente da Argentina, Maurício Macri. No encontro foram discutidos o futuro do Mercosul e a crise política na Venezuela. Macri classificou o atual governo venezuelano como um escárnio com a democracia e chamou Nicolás Maduro de ditador. O decreto que facilita o acesso às armas de fogo assinado pelo presidente Jair Bolsonaro desagradou entidades favoráveis a uma flexibilização maior da lei. O texto final também ignorou sugestões feitas pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Dia depois da assinatura do novo decreto, a procura por armas aumentou 4 vezes em lojas de São Paulo. Pelo novo decreto, qualquer morador de uma região rural tem direito agora à posse de armas de fogo. No Rio Grande do Sul, agricultores afirmam que a lei pode intimidar criminosos.
Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes mostra que 56% dos caminhoneiros não estão satisfeitos com os resultados da greve do ano passado. Esse estudo revela também que é grande o número de motoristas que se drogam para suportar longas jornadas nas estradas. A Justiça aceitou hoje a segunda denúncia do Ministério Público de Goiás contra João de Deus. O médium virou réu mais uma vez por estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude. Hoje faz um mês que João de Deus está preso. As fotos. A polícia investiga o caso de um médico cardiologista suspeito de abusar sexualmente de pelo menos 17 pacientes em Presidente Prudente, no interior paulista. As mulheres contaram que os abusos aconteciam durante as consultas. O Conselho Regional de Medicina abriu uma sindicância para apurar este caso. O governo pretende dispensar a necessidade de visto para turistas vindos dos Estados Unidos, do Canadá, Japão e Austrália, mesmo que esses países não concedam tratamento igual aos brasileiros. A proposta Um dia depois de sofrer uma derrota histórica com a rejeição ao acordo do Brexit, a primeira-ministra britânica Theresa May sobreviveu a um voto de desconfiança no parlamento e continua no cargo. Foram apenas 19 votos de diferença. Um atentado terrorista deixou 16 mortos na Síria. Foi o primeiro ataque desde que Donald Trump anunciou a retirada das tropas americanas do país. A Agência Nacional de Aviação Civil publicou nesta quarta-feira um reajuste de 5,39% nas tarifas de embarque em aeroportos. Para os voos domésticos, o valor passa a ser de R$ 32,95. Para os voos internacionais, de R$ 58,35. O Ministério do Meio Ambiente suspendeu por 90 dias todos os convênios e parcerias com organizações não governamentais. A decisão foi tomada para avaliar os prazos dos contratos e quanto foi pago às ONGs no ano passado. Depois do levantamento, o próprio ministro Ricardo Salles irá decidir quais convênios terão continuidade. A temperatura dos oceanos em 2018, portanto, o ano passado, foi a mais alta já registrada nos últimos 60 anos. O estudo divulgado hoje em uma publicação científica mostra que o aquecimento da água acelerou-se a partir da década de 1990. Nas praias de Santa Catarina, a água do mar está 3 graus mais quente neste verão. Praia de Jurerê Internacional. Uma boa noite. Boa noite.